Olá, pessoal! Aqui quem vos fala é Cris Veras. Está preparado para mais um episódio do Pod Cris? Ampliar a sua mente empreendedora e levar o seu business para outro patamar? Então, senta, pega aquela boa bebida, papel e caneta na mão e prepare-se para a jornada. Porque aqui você vai aprender com quem já tem, horas de voo, muita coisa para ensinar. E o nosso convidado de hoje é um homem que eu ainda não entendi muito bem se ele é atleta, multiempresário, palestrante, não sei se escritor, dono de empresa de psicologia, eu ainda não entendi, mas nós vamos entender. Com vocês, senhores, o Anderson Costa! Muito obrigado, Cris. Muito bom estar aqui, uma honra. E o que eu puder passar dessas horas de voo, aí, um pouquinho de cada, do atleta, do dono da clínica, do escritor, que ainda não sou, né? Penso em ser, tá aí na cabeça já, não tem um livro ainda, mas vai ter. E essa personalidade multitarefa, hoje eu entendo que faz parte de mim e estou aqui para compartilhar um pouquinho dessas horas de voo. Não é muitas horas não, tá? De empreendedorismo não são tantas, mas até então, antes, aí sim, tem uma estrada que não foi muito bem pavimentada. Agora que a gente está pegando a via um pouquinho melhor. Vai dar tempo, porque diz a lenda que a gente precisa fazer um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Quais são as suas etapas? Já tenho os filhos, já estão crescidos. Árvore já plantei. Está faltando agora os livros, né? E livros com histórias de sucesso. Exatamente. Então, estamos na fase da construção da história. Mas conta aqui para a nossa audiência. Quem é o Anderson Costa e qual é o seu business? Vamos lá. O Anderson Costa. Eu sou, antes de tudo, imagem e semelhança do Criador. Hoje eu entendo que eu nasci para servir pessoas, que é o meu business top 1, servir pessoas. Independente se é na saúde, se é na psicologia, se é nas palestras, ou se é no business, na coordenação e intermediação de negócios, eu estou aqui para servir. Sou esposo da Denise, pai da Luísa, de 14 anos, pai do Davi, de 12 anos, e líder de uma família incrível. Sou grato a Deus pela minha família e hoje eu sou grato a Deus porque eu enxergo que o que eu faço de melhor é conectar pessoas para que essas pessoas desenvolvam seus business. E é há pouco tempo que eu entendi isso, mas até então eu estava preso no mundo do fitness, que eu sou muito bom, adoro fazer, inclusive eu faço de graça para muitas pessoas, entrego mesmo. Descobri que eu sou um excelente treinador, tenho treinado a minha esposa para ser empreendedora também, e há pouco tempo abrimos juntos uma clínica e hoje ela está tocando a clínica de forma sensacional, maestral. Ela está crescendo junto comigo, tá uma mini Anderson ela. Mini não, né? Tá, as mulheres têm mais uma capacidade um pouquinho mais elevada, né? Eu sinto me informar, mas sim. Então ela está me dando orgulho. Então eu percebi essa capacidade e é por isso que eu gosto muito de falar que o que eu faço é servir, porque eu adoro ensinar. Então por isso que tem um pouquinho da saúde, do fitness, tem um pouquinho lá da clínica, que eu entendi que não é só sobre o meu business, mas que eu possa ajudar no business das pessoas. E por que não da minha esposa? Por que não? Casa de ferreiro. E aí eu venho entendido isso e aqui estamos para compartilhar experiências, compartilhar aprendizados. Hoje você já é um homem com uma mente muito aberta, mas quando que empreender entrou na sua vida? Quando que você foi tocado por essa necessidade? Foi em 2021. Então é recente? Recente. Eu já tinha um espírito empreendedor. Eu com 9, 10 anos de idade, eu acordava 4h30 da manhã, lá no interior de Minas Gerais, uma cidade, eu sou de Manhuaçu. E aí, só que eu mudei para Carangola por volta dos 10 anos. 10 anos para 11 anos eu acordava 4h30 da manhã, eu ia para a fila da Caixa Econômica,
porque uma certa etapa do mês, as pessoas iam receber a aposentadoria, os salários. Sim, é comum Né? estágio no interior. É muito comum. E eu ficava na filinha ali na frente, esperando da hora da fila ficar grande. Eu ia lá atrás e vendia, ó, tem um lugar lá na frente. É R$100 lá o lugar na fila. Você vendia o lugar na fila? Eu vendia o lugar na fila. E aí passava, isso é 8 horas, a fila já estava grande. Aí eu ia para trás, aí eu vendia um lugar de R$100 e um pouquinho mais tarde eu vendia um lugar de R$50. Então eu fazia isso diariamente. Aí quando eu saía da fila, eu ia na salgadeira, que era na frente da minha casa, e pegava uma caixa de salgados e ia vender salgado na fila. Do próprio banco? Do próprio banco. Gente, mas que visão empreendedora! E aí fiz aí comprei meus primeiros brinquedos, né? Comprei o War 1, o War 2, banco imobiliário. Então eu comprava essas coisas com o dinheiro do meu trabalho. E quando eu vim para Brasília, em 2015, nós viemos, a família toda, e aí a gente passou muita dificuldade aqui financeira. Meu pai sempre foi representante comercial. Sempre via meu pai andando a pé, na maioria do tempo, com a pastinha, vendendo para atacadistas, né? Vendendo para mercados. Antigamente era Peixoto. Sim. E eu cresci com meu pai sendo vendedor da Peixoto. E aí quando viemos para Brasília, meu pai tinha deixado a Peixoto, foi vender biscoito, vender os negócios dele. E aí não deu muito certo, né? Porque o meu pai não tinha sido ainda empreendedor. E aí nessa época, foi uma época bem ralada, bem difícil. Eu vendi vassoura, vendi roupa. Aqui em Brasília? Aqui em Brasília. Eu tinha 17 para 18 anos. 16 anos. Entre os 15 e os 17. Vendia alho na rua. Então, já vendia desde cedo. Com 18 anos, em 98, meu primeiro emprego fechado foi no McDonald's. Olha aí! Aqui no Brasília Shopping. Então, eu peguei um horário de fechamento de loja. Então, eu lavava a cozinha do McDonald's, entrava 18 e saía 2h40. E aí eu lembro que eu recebia R$80 na carteira. R$80? Na época era o salário mínimo, R$80, em 98. Meu Deus do céu! Em 1998 era R$80. E aí eu lembro, por que eu lembro dos R$80? Porque foi a época que eu tirei a carteira de motorista. E era exatamente R$240. Então eu trabalhei 3 meses, paguei a carteira de motorista. E aí eu descobri que tinha uma loja de vendedores que era badalada em Brasília, que era a Mormai. Sim. E aí os caras, por que você não faz entrevista na Mormai? Os caras do McDonald's, tu tem jeito, tu é galãozinho e tal, tem tudo a ver. Aí eu fui lá fazer entrevista. Lá no Pontão? Não, aqui no próprio shopping? No próprio Pátio Brasil. E aí eu passei na entrevista, aí trabalhei na Mormai e foi uma outra experiência com vendas. Foi onde eu tive uma experiência com vendas mais bem direcionada, mais bem orientada, porque eu tive um treinamento, né? Aí, por exemplo, aquela básico era a gente não podia falar que não tinha. E aí, para mim não fazia sentido nenhum, porque a pessoa queria uma camisa branca, eu tinha que falar assim, eu não podia falar que não tinha. E eu falei, caramba, você tem camisa branca? Eu tenho azul. Você tinha que contornar a Eu situação. tenho azul, eu não podia falar que não tinha branca. Não, mas eu quero é branca. Eu tenho amarelo. Então eu tive dificuldade com isso, mas foi um aprendizado. E aí, em 98 também, no segundo semestre, passei para o concurso da aeronáutica. Antigamente tinha um concurso de prova de 6 anos, soldado especial. E aí eu passei porque realmente é uma fase que minha família passou muita dificuldade. Nesse meio termo, no ensino médio, eu dava aula de reforço de matemática e física. Então você não começou a empreender nunca em 2021? E aí, conscientemente, foi em 2021. Olha aí. Com intencionalidade. E aí, só que eu precisei resgatar isso a partir de 2021. Porque eu passei um processo de crise existencial, de crise de casamento. Tudo em 2021? Antes. Em 2021 foi o resgate.
Foi onde tudo começou, onde Deus me deu a oportunidade de recomeçar. E aí eu percebi, caramba, estou com 40 anos, não construí nada na minha vida. E eu tenho orgulho de algumas coisas que eu fiz, mas muitas eu não tenho nenhum orgulho. Não porque eu tenha feito coisas absurdas, erradas, mas porque eu simplesmente estava vegetando em pé, só deixando a vida me levar. Você existia? Só existia. E aí para mim foi muito pesado isso, porque eu não queria. E aí eu tive que resgatar o moleque de 10 anos lá na fila do banco. Cadê aquele moleque doideira, sangue no olho, que acordava cedo, desenrolava e comprava, pô, eu quero aquela sensação de novo. Cadê aquele moleque? O que foi? Aí eu tive que fazer uma retrospectiva, tive que trazer à memória algumas coisas que eu vivi que eram bem doloridas, que me fez levar para a segurança do serviço público. E aí o serviço público a gente sabe que é muito bom, Sim. Traz uma segurança ilusória, pelo o fixo todo mês, mas a gente sabe que não é a segurança, porque quando a gente não tem nenhum controle financeiro, nenhuma educação financeira, Vendaval. não vale nada você receber 10 mil por mês, porque você não vai ter 10 mil por mês. Você sempre vai dever 20 mil por mês. E aí, quando eu tomei posse, né, do que enxerguei do que eu estava vivendo, falei, opa, vamos mudar esse cara aqui, eu não quero que continue comigo, fica aqui, vamos construir um outro cara. E aí eu decidi construir outro Anderson em 2021. E a minha primeira decisão foi contratar um amigo para me ensinar a lidar com dinheiro. Aí foi o meu primeiro desafio, assumir que eu não tinha nenhuma capacidade em administrar dinheiro. Em 2021. Foi onde eu quebrei a primeira camada do ego. A partir de lá, todo dia eu tenho que quebrar uma camada do meu ego, para que eu aprenda algo novo, para que eu não me envaideça com as conquistas, né, e para que sempre eu tenha espaço para ouvir quem tem a me ensinar. E aqui estamos. E tem história, viu? Porque de 2021 para cá... Eu ouvindo de 2021. O que você empreendeu de 2021 para cá? Ótimo. Minha primeira empresa foi o 530. Que é o método 530. Que é o método 530. E foi o primeiro equívoco foi colocar o nome do método, né, que não é nada comercial. O que é 530 para você? Quando me falaram, eu achei que era fazer exercício pelo menos 5 dias na semana por 30 dias. Então, não é vendável. Não é vendável. É só um método. Eu entendi? Não. Então, 530. O que é 530? São 5 exercícios diários para você fazer em até 30 minutos. Que é um protocolo que eu já usava. Tipo um HIIT? Não, na musculação mesmo. Dá tempo? Dá tempo demais e é o que eu sempre fiz. E aí, quando comecei a receber muitos alunos e alunas que tinham dificuldade com o tempo e me procuravam porque sabia que eu tinha a solução, comecei a prescrever treinos rápidos. E aí, quando eu tive a consciência de que eu precisava ter um método para vender, que o que vende é método, e aí eu peguei os meus treinos e fiz um filtro e peguei um padrão. Cara, o padrão é esses 5 exercícios, 5, 6, não passava disso. E aí eu falei, cara, eu vou encerrar aqui, vou bater martelo 5 exercícios para fazer em 30 minutos. Porque eu já vivi isso, eu fazia isso. Okay. Como atleta, como eu tinha que treinar muito no vôlei de praia, então eu treinava geralmente de 9 até 1 hora da tarde, então eu tinha que treinar antes. Então eu tinha que treinar 30 minutos para eu manter o condicionamento, o nível de força e não ficar morto. Então 30 minutos tinha que ser um treino que me sustentasse no esporte. E aí eu trouxe isso para não atletas e deu muito certo. Deu muito certo porque é um treino que atende pessoas que não têm tempo, treino prático, que são exercícios que eu sei que funcionam e não precisa de muita complexidade, exercícios com alto gasto calórico.
juntei essas 3 características do treino e foi o que me alavancou na primeira empresa. Tive algumas dificuldades. A primeira dificuldade foi gestão. Então, nessa primeira empresa, você era eu presa, fazia tudão? O cara do administrativo, o menino do marketing, era o tudão? Mas foi só durante 4 anos. Ah, só 4 anos. Só 4 anos. O marketing é o seguinte, é um mar, só que tem um princípio do marketing que você precisa saber de tudo um pouco. Isso é inevitável, porque para você pedir demanda, você precisa entender para não ficar na mão. E aí eu entendi isso e eu não tinha recurso para contratar a equipe. Cheguei a ter algumas fases de ter alguém contratando, mas eu perdi a mão porque eu não entendia e eu não conseguia pensar na estratégia junto com o especialista. Então não tinha nenhum controle sobre as estratégias de marketing. Hoje, para eu sentar com um gestor de tráfego, eu falo para ele, cara, eu quero que você faça isso, isso, porque está vindo isso, isso. A minha comunicação é isso. Então eu errei muito na comunicação também, que é outro ponto. Fazia o tráfego, mas vinha gente achando que era de graça, que não tinha R$20 para pagar, o método era R$30 por mês, R$39 por mês, então vinha gente que não tinha condições. Então é um erro de comunicação. E eu não conseguia alinhar com os gestores de tráfego. Então foi um bom tempo para isso e eu penei muito. Então, o que você diria para a pessoa que está nos assistindo, que está pensando em empreender? Só com a coragem e o cartão de crédito com o limite estourado. O que ela tem que fazer antes para ela não se atropelar e não perder grana? Porque no final das contas, perde grana. Não perdi. Não digo que eu perdi porque foram experiências. O que essa pessoa tem que saber sempre, que tudo é um aprendizado. Se ela perder dinheiro e não aprender, vai perder o dobro de dinheiro. Ela perdeu tempo. Não foi só dinheiro. Então perdeu dinheiro, mas você aprendeu o quê? Então você não perdeu dinheiro. Você vai reverter esse dinheiro lá na frente. Tá tudo bem. Você vai aprender e você vai ganhar tempo. A perda do dinheiro não significa que a gente é incapaz e não sabe fazer. É só a maturidade que não está de acordo com o momento. Tudo certo. O tempo, ele precisa, no mínimo, você tem que ter um lapso de tempo que você precisa cumprir. Não tem como pular degrau. Eu escuto muito aqui no Podcris que não existe pular etapas. Não. E que qualquer empresa, qualquer negócio, qualquer business tem um período de maturação mínimo de pelo menos uns 5 anos. Estou mentindo? Não, eu estou exatamente vivendo uma fase do 5º ano. A comunicação está diferente, o posicionamento está diferente, a inteligência emocional está diferente, a visão para negócio está diferente, a segurança de negociação está diferente. Então eu tenho uma experiência de insucessos empilhados nesses 4 anos que me dá a segurança de tomar as decisões que eu tomo hoje. Primeira decisão, com quem fazer negócio? Com quem eu vou atender? Ah, eu quero treinamento e tal, mas você tem um mínimo de compromisso com você? Então eu não te atendo, desculpa. Porque eu não estou aqui para pegar a sua mensalidade na mentoria. Então hoje você entende que quem te procura para fazer negócios, ou quem te procura para empreender, é um público que precisa ser melhor selecionado por você, empreendedor? Sim. Não estou aberto para quem vende para todo mundo, não vende para ninguém. Exato. E aí eu demorei a assumir essa responsabilidade, porque é uma responsabilidade. É difícil falar não? É difícil. Hoje eu falo tranquilo. Pô, vou ter que parar, vou ter que corrigir muito esse cara, essa pessoa, eu vou deixar de fazer aquilo que eu tô tranquilo e para atender, aí eu não tô a fim de fazer. Não vou fazer, tá tranquilo. Tá tudo bem, não me agrega. Agora eu vou aprender com esse cara? Bora. Você falou aqui de transição, né? Que você tá no período sabático dos 5 anos transicionando.
O que mudou na sua cabeça? O que foi a chave que mudou e falou assim, já era, isso eu não faço mais, daqui pra frente, só subindo o morro? Essa pergunta é foda. Mas eu sei, porque vou trazer a última chave, tá? A última chave. A última chave que eu trouxe, que eu virei, aí é de forma profunda, que aí foram camadas. Desde 2021, abrindo camadas e tirando camadas. A gente é como cebola. A nossa cabeça é uma cebola e as nossas crenças, elas precisam ser desconstruídas. Só que para a gente não adoecer com a desconstrução drástica, a gente precisa tirar em camadas, leves. E aí eu sempre tive assim, uma dificuldade de entender o porquê de não vencer a escassez. Uma crença limitante. Que é uma crença super limitante. E lutando sempre, sabendo que é possível tal, mas que eu percebo em mim que a escassez foi embora assim há 2 meses. Um ou 2 meses. Ah, tá. Há 2 meses desse ano? Agora. Então é ultra recente. Ultra recente. Pra gente ver que por quê? Eu tenho 45 anos. Sim. Eu fui escasso até os 43. Quando eu tive quando eu trouxe a consciência que eu tinha crença de escassez. Então são várias camadas de construção que eu precisei limpar. E olha que eu tenho uma atitude performática como atleta e de querer acelerar as coisas na minha vida. Então eu trabalhei muito na minha escassez. Muito assim, ó. Tanto que eu trabalhei que a minha parede, no meu quarto, ela é cheia de crenças construtivas. Eu coloco as crenças no papel e colo na parede. O que é uma crença limitante de escassez? Para o Anderson. Para o Anderson, aí ela confunde muito com a crença de não merecimento, tá? Aí tem a ver com o que a gente ouviu lá atrás, quem nós somos. Se a gente vê, eu vi muito meus pais sofrendo com falta de dinheiro, sempre no perrengue. Uhum. Tem dinheiro? Não tem. Mas sempre assim, pouco tempo com dinheiro e o resto do tempo Muito tempo sem. Isso fortalece uma crença limitante e fortalece que nós não nascemos para ter dinheiro. É inconsciente, tá? Não é... A gente como criança, a gente tá com mar, a cabeça tá limpa para receber informações. Só que as informações, elas são recebidas de forma mais profunda com o não falar, com o não ensinar. Mesmo? Exato. São crenças que a gente absorve na infância. Vou trazer um exemplo. Qual é a fase que seus filhos mais imitam? A mãe e o pai. Que os filhos mais imitam? Essa agora, primeira infância. Primeira infância. Você ensina alguma coisa para eles? Não, eu só faço. Eles só veem. Só reparam. Então, já estão construindo as crenças de quem são elas. Copiando, eu sou uma menina, estou copiando a minha mãe. Eu vou ser uma mulher igual a minha mãe. Só que nos comportamentos, elas copiam também. E aí, eu sofria muito, porque eu sou mais velho, eu trazia para minha responsabilidade de ajudar meus pais. Então, eu custei a quebrar isso. Antes de casar, inclusive, acho que eu quebrei isso aí na época da faculdade. Falei, deixa eu seguir minha vida, porque se eu ficar querendo ajudar meus pais, não vou crescer, não vou andar. E aí foi onde eu comecei foi na época da faculdade, falei, deixa eu desenrolar aqui para eu poder fazer a faculdade. Foi bem antes da faculdade, um ano antes assim. Mas escassez para mim hoje é você querer ter alguma coisa e não tem. Não pode ter. Isso é escassez. Eu quero tomar um vinho aqui que eu quero. Pô, mas eu não tenho dinheiro. Quanto custa? Você está escasso. Vou na água mesmo. Confunde muito com automerecimento, né? Então,
a gente cresce achando que não é para as coisas. Então a gente, inclusive nas crenças religiosas, tá? Porque eu cresci na igreja e sempre falaram pra gente aquele versículo, que é mais fácil o camelo passar debaixo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Só que no contexto, a agulha não é agulha de costura. Lá no muro de Jerusalém, o muro era selado, tinha entrada principal, mas como o muro era grande, a cidade grande, a cada tantos metros tinha as agulhas, que eram portões pequenos. Só que o camelo, para ele passar, ele tinha que tirar os despojos, tirar as coisas dele e ajoelhar para passar. Então não tem nada a ver com riqueza. Tem a ver com humildade. Deixar as coisas materiais de lado para poder se encaixar num lugar desconfortável. E a gente sempre lembra do rico lá, porque o rico ele não deixa os despojos, as riquezas, ele não abandona. O camelo tem que abandonar para ele poder passar. Ele tem que se prostrar para poder passar. O rico, não. Ele é apegado. Ele não vai para o céu porque ele é rico, só porque ele ama mais a riqueza. Só por isso. Por falar em riqueza, por falar em business, me veio aqui em mente, trazendo o que a gente estava pensando, sobre... Como é que fala? Como é que você vê hoje o empreendedor com a visão de escassez e com a visão sem escassez, tentando fazer em Brasília? Porque hoje, aqui em Brasília, virou uma chave na sociedade. A gente vai nos eventos, tem muitos eventos sobre business. O que mudou na cabeça das pessoas que elas desapegaram do concurso público e resolveram empreender? O que você acha que aconteceu aqui em Brasília? A internet ajudou muito isso em Brasília. Ajudou muito. Eu acho que Brasília ainda tem muito... É uma terra fértil. É uma terra fértil, emana leite e mel aqui, e está muito recente. Muito recente ainda. Quem chegar aqui agora com a cabeça boa, com bons negócios e boas pessoas, vai voar. Vai voar. Tem muito espaço agora. E aí, eu vejo as pessoas falando sobre mentalidade de escassez, mas eu reparo que, na verdade, não entenderam ainda o que é escassez. Porque ainda está muito no eu tenho. Sim. Está muito no eu tenho. Então, isso é escassez. Mas, para a gente quebrar... eu vejo que a gente tem quebrado muito essas crenças. Você fez alguma mentoria, consultoria, participou de algum curso? Bom, essa foi a primeira chave. Primeira chave e que me ajudou, que foi um desafio. Foi a primeira mentoria de marketing digital. E eu queria muito escalar no digital. Muito. Estava no segundo ano ali. 6 em 7. 6 em 7. Muito 6 em 7. Pá. E aí, copiando os outros, mas não sendo eu. Né? E eu fiz a primeira mentoria com o Guto Galamba em setembro de 2022 ou 21, não lembro. Foi a primeira mentoria. Ele me destravou a venda. Porque ele é um cara de pau. Total. E aí ele... Deixa eu te falar um negócio, você vai chorar. Eu falei, fala, quero chorar. E aí ele me destravou porque ele me tirou R$1.000 de Pix numa videochamada. Né? Você pagou R$1.000 para fazer uma videochamada com ele? Pix. Não, eu estava na aula, da mentoria. E aí ele tirou, cara. Falei lá, ó, fazer uma videochamada comigo. Vai ter 2 horas ilimitada, a gente vai conversar. E eu... Pix R$1.000. E eu... Que filho da puta, cara. Tá aí, eu preciso ser igual esse cara. Me destravou, eu preciso ser cara de pau. Por que eu não sou cara de pau? Aí eu fui estudar as crenças que não deixam a gente ser cara de pau. Aí eu comecei a ser mais intencional nas atitudes e eu comecei a me testar, a me desafiar, a fazer posts, por exemplo,
que as pessoas vão falar e distribuir e falar, vou testar aqui. Ainda que seja um hater. Exatamente. Comecei a estimular haters, principalmente lá no meio militar, né? Aí eu falei, cara, eu vou destravar uma parada aqui, vou ver o que vai ser. E deu certo, que eu postei uma foto de calça jeans sem camisa. E aí começou a rodar nos grupos. Falei, opa, tá, tô indo no caminho certo. Ainda que fossem críticas. É pra ter crítica, porque a gente não vende porque a gente tem medo das críticas. A gente tem medo do que as pessoas vão falar. Mas, na verdade, a gente tem medo da nossa falha. A gente tem medo de falhar. Eu tenho uma frase que eu falo muito aqui. Então, somos todos vendedores? Somos todos vendedores, porque você não precisa ter produto, mas você precisa vender o seu nome. Pelo menos. É o primeiro produto a ser vendido. É o seu nome. Porque se você tem um bom produto, mas não tem confiança, não tem empatia, não tem simpatia, não tem indicação, você não está vendendo nem o seu nome. Aí você não vai vender nenhum produto. O sucesso deixa rastros. Quem é para você sinônimo de sucesso hoje? Cara, tá pertinho de eu andar com eles. Pertinho. Quem são? Vamos lá. Quem são, onde moram, o que comem? Quem me despertou e que me ajudou muito foi Pablo Marçal. Eu caminhei 6 meses acordando 4h30 da manhã para ouvir, e ele me trouxe uma base absurda sobre mentalidade, sobre crenças. Ele me deu a primeira base, né? Foi muito bom. Segundo, foi meu amigo, meu mentor, que eu ando com ele, estou vindo de lá agora, lá do Stories, da camisa, é lá no escritório do meu futuro sócio, Rafik Júnior, que é um mentor, é um amigo. Eu joguei vôlei com ele também, e ele fez a mesma jornada. Professor de Educação Física, quebrado, e hoje ele anda com o Joel Jota. Super sucesso. Ele anda com o Flávio Augusto, ele é do CAX, né? Mas independente de você estar lá no meio, é um cara referência, porque eu vi o que ele viveu. E ele me ensina de uma forma genuína. E eu tô aqui hoje também, boa parte, por conta dele. Então, ele é um cara que, sem dúvida... Rafik, tô te esperando no Pod Cris. Boa, ele é o cara para vir. Joel Jota, caminhei com ele um tempo também, à distância, e é um cara que eu quero estar próximo, ser mentorado dele. Esses 3 caras para mim hoje são referência, porque me ajudaram à distância, eu entendi. Então eles entraram na minha cabeça. Todas essas pessoas que você está me falando aí, elas estão à disposição de qualquer um hoje na internet. Sim. Né? Seja no YouTube, Sim. seja no Instagram, seja no TikTok. Você acredita que quem não está na internet não está no mundo? Total. 100%. Olha só. O que eu aprendi com os caras sem comprar mentoria, não está no gibi. Não tem preço. Tá tudo lá de graça. Você vai lá no meu canal hoje, lá no Instagram, você tem tudo para meter o shape. Se quiser emagrecer, tem lá, tem N vídeos de treinos, dicas, só de lá. Então eu vou lá assistir para ver se eu salvo a pergunta. Salva, tem treino lá só para glúteos. Bumbum durinho empinado, tá lá. De graça. 0,800. A diferença de que as pessoas, elas não valorizam o que é de graça. Eu ia perguntar isso, as pessoas dão valor que não é algo que é de graça? Porque elas não se valorizam. Porque o tempo, quando eu me valorizo, eu valorizo o meu tempo. Então, se eu estou parando aqui para ouvir a Cris, o que eu vou aplicar que eu aprendi com a Cris? Porque senão eu vou perder meu tempo. Não adianta nada eu falar que eu sou seguidora da Cris, mas eu não aplico o que ela ensina. Então eu estou rasgando o meu dinheiro, porque eu poderia estar anos acelerados na mentalidade e fazendo dinheiro há muito tempo atrás. Só que eu fui entender isso só a partir de 2021. E é claro que alguns mentores foram ajustando, né?
Escassez. Teve um episódio muito forte para mim sobre escassez. Foi a primeira mentoria que eu tirei 30 mil. Você lucrou 30 mil ou você pagou 30 Paguei mil? 30 mil. Uma mentoria? Foi em 2023, com o Vinícius Possebon, que é a nata dos fitness, dos players fitness. E aí eu tive o privilégio de andar um pouco com eles. E aí eu paguei 30 mil sem ter saldo na conta. Que loucura. E aí, assim, a decisão Isso te retornou? retornou porque abriu minha cabeça para o mundo digital. Abriu a cabeça de como os players fazem. E O que os players fazem, então? Fala pra minha audiência aí, pelo menos 3 coisas fundamentais que você aprendeu pagando vamos 30 lá, vou mil. trazer para você. Quando eu vi o cara trazendo a linha de tempo de trabalho dele, ele é top 1 do 40 mais hoje. Ele fatura quase 5 milhões por ano. Com produto digital. Com produto digital. Infoproduto. Isso. E aí eu na fase, ouvindo o cara, e o que ele fez de diferente, ele só continuou. E aí o pico de sucesso ele foi após o 7º ano. E aí eu, caramba, meu irmão, você não precisa pular fase. Você só precisa aprender e cumprir a sua etapa. Isso significa resiliência empresarial? Resiliência empresarial significa ter estômago para cumprir o processo que tem que ser cumprido. Porque se eu pulo etapa, e como é que eu vou me comportar lá com sucesso lá se eu não tenho uma preparação aqui? Entendi. Vou trazer um episódio que eu tenho vivido esses dias aí. Uma negociação grande. Sim. E aí, há 15 dias eu acordo rico, durmo rico e acordo pobre. E aí, cara, que treinamento absurdo. Se eu passo por isso e consigo estar aqui tranquilo hoje, aqui, agradecido a Deus pelo que tenho aprendido, eu vou suportar coisa muito maior. Então a pessoa que está imaginando começar um negócio agora, daqui 6 meses, tá milionário, vai dar certo? Não. Teve uma fase, legal você falando isso aí, 2022, comecei com a mentoria de TAF. Primeira mentoria de TAF. Tinha muitos concursos no Brasil e aí começou a pipocar aluno de TAF. Foi a primeira vez que eu bati 50 alunos de mentoria. E aí 50 alunos, R$750 os alunos, e eu comecei a ficar ansioso, porque eu nunca tinha visto tanto dinheiro na vida. Eu não sabia o que fazer. Olha a escassez e o não merecimento. Eu senti dor fisiológica. Eu tive ansiedade. Fiquei com medo. Fiquei com medo. Caramba. Virou. Fiquei com medo. E aí o que aconteceu? Parou. Você gastou o dinheiro todo? Não, parou. Os alunos? Parou, diminuiu. O nosso teto é conforme o que a gente comporta. Se eu não expandir, a gente não vai receber. Se eu não expandir a minha mente, a minha identidade, se eu não me capacitar para ter esse nível em cima, eu não vou crescer, eu vou ficar sempre aqui. Vou ficar sempre aqui. E aí eu comecei a parar de me preocupar com números e preocupar com o meu tamanho. Porque eu sei que vai vir e quando vier eu estou pronto, preparado. Seja em qual business, seja qual for. E aí eu tenho vivido a experiência dos últimos dias aí que eu tenho me revelado meu tamanho. Eu tenho me revelado meu tamanho pelos comportamentos que eu tenho adotado em meio a esse business agressivo. É uma vertente também. Essa é uma pergunta mais dura. Você já quebrou? Com certeza. Com certeza, eu vivi quebrado. O que eu vejo que você fala muito da sua né, a sua multifacetada experiência. O que você diria para o empreendedor que está lá em casa, que está passando por aquele deserto e fala, vou desistir, vou largar para lá, vou estudar para concurso? O que você diria para essa pessoa?
Ó, eu tenho pensado nisso aí esses dias. Sabe a essência do vendedor? Aquela lá de trás, do vendedor, do desenrolado, que olha os negócios e vê oportunidades? Eu tô com essa habilidade muito mais latente hoje. Eu comecei o business no digital preocupado só com a cabeça, comecei só com a cabeça de professor. Emagrecer as pessoas, ajudar as pessoas, esse é o princípio inicial do business. Só que isso não faz alavancar. Só esse conhecimento de eu sei emagrecer e eu vou, não faz alavancar, porque antes de fazer emagrecer eu preciso vender. Sim. E aí tem comunicação, tem postura, tem mentalidade, tem quebra de objeções, tem ferramentas diversas para isso. N. E aí eu percebi assim, caramba, se eu não tivesse com o olho atento às outras oportunidades, eu ia ficar preso só no fitness. Então, se a gente é bom numa coisa, vá nessa frente, que é só uma frente, não precisa ser a única. O que vai diferenciar se vai dar certo em outras frentes? A gente precisa de pessoas para dar suporte. Você é bom em quê, Cris? Hoje em falar. Em falar. Você está aqui falando, você está assumindo a sua frente. Sim. Mas se tivesse outro negócio, que você visse oportunidade, você abriria a mão? De falar? Não, que não fosse te falar. Outro negócio. Você abriria a mão? Não. Mas você entenderia do negócio? Ainda também não. Precisa entender ou precisa de ter só outra pessoa? Talvez o telefone de quem entenda. Ponto. Uma coisa que eu aprendi. Ninguém faz nada sozinho. Quanto mais gente fazendo com a gente, mais a gente tem oportunidades. Mais a gente cresce. No digital, na empresa digital, da mesma coisa. Do mesmo jeito. Só que até a gente pegar a musculatura financeira para ter mais gente trabalhando, realmente é um pedágio caro, que é aprendizado, é frustração, é canseira. Eu não quero entrar, não quero dar as caras hoje. Cara, não dá as caras, não quer, não faça nada forçado. Eu não tô a fim de entrar no Instagram, não entro. Você tem que todo dia dar história, não tem nada, pô. Não tem nada. Isso é normal. Faz o que você tem que fazer. Diariamente. É um post por dia que eu consigo? Faça. Você consegue fazer um post todo dia? Faça. Não se cobra fazer 10. Hoje as pessoas estão assim. Sim. Receita de bolo. Receita de bolo. Tantos stories, tantos reels, tantos... Eu cheguei numa fase de postar 2 reels por dia, mais um carrossel. Imagina você ter que fazer isso por 5 anos. Tudo bem, eu dou conta, né? Mas eu começaram a aparecer outras oportunidades. Falei, opa, essa oportunidade aqui vai me dar lucratividade mais rápida e eu vou conseguir investir aqui no digital. Aí eu vou ficar mais tranquilo. Então, hoje eu tenho essa consciência, essa inteligência financeira mais apurada. Então, apareceu um negócio. A pessoa confiou em mim e botou um negócio na minha mão para eu intermediar. Aí eu descobri que tem um mercado só de intermediadores. Falei, opa! E aí eu lembrei lá da minha essência de vendedor. Caramba, do menininho da fila. Rapaz, é isso, eu sou bom nisso. E aí, vou te falar, em 20 dias, eu fiz negócios que eu não fiz nos meus últimos 10 anos. Por quê? A chavinha caramba, eu sou bom nisso. Educador físico é só uma especialidade que eu sou boa também. Mas o meu negócio bom é esse aqui, ó. Fazer negócio acontecer. Só que aí tem 21, 22, 23, 24, quinto ano, um ciclo. E o que eu mais fiz nesse ciclo é modelar pessoas. E aí tem algumas formas de modelar. A primeira forma é você andando junto. Você modela no mesmo ambiente. A segunda e mais barata é lendo livro. Como é que você vai conhecer a cabeça da Cris? Compre o livro dela. Como que ela pensa? Né? E aí eu cresci muito ouvindo Napoleão Hill,
lendo Napoleão Hill, lendo T. Harvey, lendo como é a mente dos milionários, né? Educação financeira, educação emocional. Hoje eu estou lendo Tony Robbins, que é um coach, né? O maior coach do mundo. Mas as transformações que eles trazem lá, quando eu aplico, faz todo sentido e aí me alavanca mais rápido. Então, assim, os livros, os conhecimentos direcionados, eles são extremamente importantes. E a terceira forma de modelar é pagando mentoria. É pagando acesso. Você acessando... Comprando o ticket. Comprando o ticket. E aí, assim, eu já me frustrei comprando tickets errados, né? Tickets que não valiam a pena. Eu levo como aprendizado também. E aí tem que seguir o coração. Tem que seguir a conexão. Pô, conecto com esse cara aqui, porque aí é energia, é princípio, aí vai dar certo. Às vezes o cara não é tão técnico, mas o direcionamento ali, ele, como é uma aparência energética ali, uma atração natural, sim, vai dar muito bom. Então a mentoria é sobre propósito, não é sobre dinheiro. Principalmente, dinheiro é o último da escala. Hoje Mas a gente vive correndo atrás do dinheiro. Por isso que está correndo atrás do dinheiro. E vai continuar correndo. Vai continuar correndo. Você falou em livro. Alguns que você está lendo, que você já leu. Qual livro que você recomendaria para ser um livro de cabeceira de qualquer empreendedor? Tem vários. Qual fase do empreendedor? Estou começando agora o Anderson em 2021. Fala, meu Deus, sem nada. Ó, o meu livro hoje, na minha fase hoje, 5 anos. Ano passado para cá, foi as 21 leis dos líderes da Bíblia. Os 21 líderes da Bíblia, de John Maxwell e Tony Robbins, que são meus livros de cabeceira hoje. Tá? Antes, Pense e Enriqueça, Napoleão Hill. E o que eu até hoje reviso, toda semana eu reviso, são os 4 livros: Pai Rico, Pai Pobre, Os Segredos da Mente Milionária, Pense e Enriqueça. Esses são os principais meios de consulta. Cara, deixa eu dar uma revisada aqui. Reviso, opa, lembra aqui, cara, você não está fazendo isso. Aplico, dá certo. Esses são os 3 que me norteiam. Vejo que você tem atividade da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. Qual que é a sua válvula de escape? Onde que você descarrega? Antes eu descarregava nos treinos, né? Eu treinava muito. Só que eu era totalmente improdutivo. Apesar de ser de alta performance, eu só tinha alta performance ali no treino. Uma pessoa ocupada não é uma pessoa produtiva, necessariamente? Não. Hábitos Atômicos, ele fala muito sobre isso. Tem um livro que chama Trabalhe 4 horas por semana. Sim. Ele fala 100% disso. Porque uma pessoa muito ocupada, ela tem dificuldades de escolher as tarefas importantes. Então ele enche de tarefas. Só que a gente precisa escolher o quê? As mais importantes. E ele fala que você precisa executar as tarefas mais importantes até as 11 horas do seu dia. Da manhã? Exatamente. Preciso repensar meus horários. E faz todo sentido. Porque é um momento que você está com energia alta, você Sim. não está cansada, você está com alto poder de decisão. Quem toma decisões no final do dia pode errar nas decisões. Então, as decisões importantes têm que ser feitas até 11 horas da manhã. E aí, a partir daí, existem algumas ferramentas de produtividade que me auxiliaram muito. No ano passado, no último ano passado, 2024, eu tive uma curva de crescimento muito considerável. Eu costumo fazer o seguinte, estamos em abril, início de abril, eu olho para o início de abril do ano passado, tem o Google Fotos que ajuda, né? Sim. E eu falo assim, como eu estava em abril do ano passado? Isso me ajuda muito a mensurar a minha curva de crescimento. Se eu estagnei, se eu estou crescendo. Se eu cresci pouco, se eu cresci muito.
Isso é sensacional, porque eu sei que, caramba, tá bom, esse ritmo tá bom, tá excelente, tá muito bom. E aí eu pratiquei algumas alavancas no dia. Que ferramentas são essas? É você dividir o seu dia em tarefas. Então a primeira tarefa do meu dia era acordar cedo, preferencialmente cedo, e fazer a minha conexão Com o divino? com o divino e a minha conexão, minha, eu comigo. Anderson, agradece que você acordou hoje. Você tem mais uma oportunidade de construir 24 horas. Agradece porque você tem uma casa, se acordou, Deus te confiou mais um dia para você trabalhar por Ele. Agradece. Eu tô arrepiado aqui. Ó. Agradece a tua família. Agradece que você tem 2 filhos lindos, tem uma esposa linda. Agradece que você tem uma vida abundante. Eu não estou falando de riqueza financeira. Agradeço que você foi resgatado, que você vive uma vida abençoada. Ponto. Começa o dia assim. Uma leitura, da Bíblia, a academia em seguida. A academia também é uma autoconexão, tá? Porque você está parando, pelo menos deveria, né? Enquanto está treinando, concentrado em você. Livre das distrações. Então é uma conexão importante. Então, fazendo isso de manhã, a probabilidade de você se estressar com uma pessoa é muito menor. Porque se você já se conectou, já sabe como você quer passar o dia. Então você está menos vulnerável a pessoas que você não tem controle. Mas nós temos controle sobre nós. Então é um exercício muito bom, importante, para a gente começar a tomar posse do nosso controle emocional. Isso me ajudou muito. Muito, muito, muito. A segunda tarefa, estou passando aqui coisa de milhões, tá? Porque, como meu amigo já botou no livro, compra lá o livro, tá? A indicação do livro aqui, ó, do Rafik Júnior. Cada minuto é importante. E aí, a segunda tarefa é o aprendizado. Separa meia hora, 1 hora do seu dia para aprender algo novo. Alguma habilidade nova, algo sobre o negócio. Hoje de manhã eu estava estudando sobre o meu negócio novo, né? Então eu parei, peguei o YouTube, botei lá, meio todo esse negócio, calma, momento in company, que é para companhia, para o business, aprenda, vamos aprofundar o negócio aqui, vamos saber sobre mais. Eu tô lá, YouTube lá, canetinha, aprendendo, meia hora, tô lá, amanhã eu continuo o vídeo, reviso, continuo. Se a gente aprende um pouco todo dia, na semana a gente aprendeu quanto? Muita coisa, né? E aí a gente não consegue crescer se não aprende. Isso aí foi um princípio que eu internizei, né? Internalizei comigo isso aí. Aí tem um momento no dia, um momento com a família, que o meu era à noite, né? Depois que os meninos voltam, é um momento da família, de descompressão. É um momento importante que seja à noite, para você esquecer as coisas do trabalho. Tem um momento da desconexão, que é para você não falar de trabalho nas últimas 3 horas antes de dormir. Não comer até as últimas 2 horas, né? Não comer nas últimas até 3 horas antes de dormir. Então, se você dorme 10, coma só até 7. Para você ter um sono reparador, um sono profundo, para você não disputar o sono com a digestão. Então, coma até 3 horas antes de dormir. Não fale de trabalho 2 horas antes de dormir e não pegue o celular 1 hora antes de dormir. Esse é um movimento de desconexão para ajudar a gente a dormir bem mesmo e acordar no outro dia renovado. Tá facinho, gente. Faço isso todo dia, só que não. E, enfim, outra coisa que eu tinha dificuldade com relação à produtividade é a agenda. Agenda. Fale não para as pessoas. Não seja disponível, porque
Se a gente é disponível, a gente está vendendo a nossa hora barato demais. Ou seja, se eu estou com a agenda livre, se for algo que eu vou aprender, eu vou encaixar na agenda. Se for algo do trabalho, eu vou encaixar na agenda. Mas se for uma agenda para só tomar um café e falar da vida dos outros, comecei a falar não, desde 2021. Não. O que é? Ah, vamos trocar ideia. Não, não posso. Ah, não posso. Desculpa. Não vai dar tempo. Não dá. E eu falava mesmo, eu tinha dificuldade. Eu comecei, não dá, tá? Vai ter algum negócio? Vai ter algum... Tem as exceções, tá? Às vezes alguém precisa falar alguma coisa, precisa ouvir. Sim, todos nós temos. A gente sabe. Sim. Mas o sair por sair Não existe mais. não existe mais. E uma coisa que eu cortei muito nesses... Cortei não, né? Foi natural. Pessoas. O ciclo de amizade reduziu drasticamente. Ah, isso é sem sombra de dúvidas. Então, hoje eu conto 5. Acho que é o número que a gente... 5, caminhar junto assim, liga e conta no máximo 5. Se tiver 5, tem muito. Mas tem uns ciclos nossos, né, de network, que é próximo, mas não é aquela amizade, de intimidade, que a gente sai de casa para encontrar, né? Então, isso aí mudou muito para mim e fez toda a diferença. Isso é sem dúvidas. Eu falo que os meus amigos não enchem essa mão. Não. E é assim que tem que ser. Assim que tem que ser. Onde que você se vê daqui 10 anos? Não sei. Não sei se eu posso falar. Aí é com você. Não sei se é na praia. Não. Eu me vejo liderando muitas pessoas. Quadro dos desejos. Muitas pessoas. E para encerrar nossa conversa, o que você pretende deixar de legado? A sua marca no mundo? No que você faz? Ai. Peguei ele, Rafik. Cara, eu tenho orgulho de quem eu sou hoje. E eu tenho certeza que os negócios que estão vindo para mim é porque eu me construí em cima de uma rocha firme de princípios. E o principal foi me prostrar diante de quem me criou, diante de Deus. Foi assumir a minha incapacidade e ao mesmo tempo assumir minha grandeza. Mas sempre assumindo a responsabilidade de que tudo que eu faço não é para mim, mas para Ele. E a partir do momento que eu entendi que as minhas habilidades são para Ele, acho que desses 5 anos, o último ano foi o que eu mais cresci, absurdamente. Porque eu entendi que não é sobre mim. E aí eu me esvaziei de mim para deixar um fluxo fluir. E aí onde entra o CFP, curso de formação de policiais, porque eu tive a oportunidade, estou tendo a oportunidade de treinar e trazer palavras de esperança, de mentalidade, de crescimento para quase 1.300 pessoas. Só que eu entendi que eu não falo para pessoas, cada pessoa lá representa uma família. Então o que eu falo ali pode mudar a próxima geração. Então eu entendi isso, muito maior. Então seja grande, porque se Deus mostrou, é porque é para você. E aí, o que eu quero deixar de legado, Sim. minha obediência. Sem dúvida. Porque eu tô aqui pela obediência. Deus falou para mim assim, em 2020 para 2021, volta para casa. Tô perguntando se você sabe ou não, só volta para casa. Não quero saber se você quer ou não, eu não queria. E aí eu obedeci.
Aí essa semana eu falei com minha esposa, eu estava lendo aqui, ó, onde tudo mudou na nossa vida foi quando eu obedeci a Deus. E eu voltei atrás, com o rabo entre as pernas, e falei, Deus, tô aqui. Então eu quero deixar de legado a obediência. Eu costumo dizer que o universo não joga dados e não existe acaso. Não tem, eu acho que nem 3 dias que eu ouvi sobre essa obediência. Eu também estava num lugar e aí eu recebi um chamado e falei assim, eu preciso que você vá atuar em tal lugar. Eu não perguntei, eu não ponderei, eu só falei assim, sim, eu vou. E aí essa pessoa que me disse há 3 dias atrás, me falou assim, Deus jamais vai nos levar onde Ele não pode nos proteger. Acredite nisso. Foi um prazer, viu? Uma Eu que honra poder te agradeço, receber. pô, top demais, obrigado. A casa é sua, sempre que você quiser vir aqui expandir a cabeça de todas as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, vai ser sempre uma honra, um prazer. É Poxa. muito bom poder conviver e partilhar com você coisas grandes, coisas boas. É uma energia muito boa. Tá só começando. Tá só começando. Palmeiras, só tá começando. Muito bom, obrigado. Que satisfação, que honra. Feliz demais de ver esse movimento. Eu sou 100% incentivador, né? A gente tem fogo, eu vou lá e põe mais lenha. E eu sei que uma das minhas tarefas é pôr lenha em gente que quer crescer. E conte comigo. Conte comigo para fazer isso aqui, ó, potencializar. Meu sobrenome é Exponencial. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado. Pessoal, muitíssimo obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Cliquem aí, ativem o sininho, curtam, compartilhem com quem precisa assistir. Eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir tudo isso que a gente conversou hoje. Expandir a mente. E até a próxima. Tchau! Até mais!